Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da Paróquia São José Operário, hoje, dia 14 de abril de 2021, faço agora 49 anos e 2 meses, faltando 10 meses para me chegar a meio século de vida, e o Evangelho que nos dá hoje, nessa quarta-feira, dia 14, vem de João, capítulo 3, de 16 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste as suas ações, que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos encontramos aí com esse trecho do Evangelho de João, capítulo 3, de 16 a 21. A primeira coisa é uma afirmação importantíssima. Deus amou tanto o mundo. Por que Deus nos ama, né? Por que Deus não desistiu da gente? Por que Deus continua acreditando em nós? Por que Deus não acabou com a gente como acabaram os dinossauros? Por que a gente conseguiu sobreviver até aqui? Deus amou tanto a gente, até chegar a fazer um absurdo, entregar o seu próprio filho. Meu Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. É estranho porque Deus, em nome do amor, nos dá o seu Filho primogênito. Só que a gente matou Jesus, né? Jesus foi eliminado, foi condenado. E aí, quem crê nele tem a vida eterna. Essas contradições, esses mistérios, essas coisas absurdas que Deus faz de colocar seu Filho aqui entre nós, atitude meio perigosa, porque nós somos perigosos, né? A humanidade ela é perigosa, né? O ser humano é muito perigoso. Ainda mais no mundo de hoje que nós somos muito sensíveis, a gente se ofende à toa, qualquer coisinha a gente quer processar, qualquer coisinha a gente quer mandar na justiça, quer chamar a polícia, quer criar um processo, qualquer palavra que você diz assim, hoje em dia é perigoso você dizer uma palavra, todo mundo tem medo de falar e de escrever, porque você pode ser condenado por pronunciar uma palavra que alguém acha que é não sei o quê. Então, a gente vê um Deus que nos ama, esse Deus nos oferece o seu Filho para que todos que nele crê tenham a vida eterna. Viu? E aí vem mais. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar. Essa concepção de que Deus enviou o seu Filho não para condenar e sim para salvar, isso muda muito a mentalidade religiosa nossa. Quem pensa em julgamento, e os evangelhos são muito claros disso, o julgamento diante de Deus não é Deus que vai dizer se eu presto ou não presto. Não é Deus que vai dizer como é a minha vida. Não é Deus que vai definir se eu vou ou não vou para o céu. Essa responsabilidade é nossa. Eu que vou ter que dizer para Deus se eu presto ou não presto. Eu que vou ter que dizer para Deus se a minha vida valeu ou não valeu a pena. Eu que vou ter que dizer para Deus o que eu quero fazer com o tempo que eu tenho e o que eu fiz já com o tempo que eu tenho. Porque eu não sei o tempo que eu tenho, mas eu que vou ter que fazer este processo. Então, nós temos essas afirmações bonitas. Então, para salvar o mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no Filho unigênito. Acreditar em Jesus é acreditar na vida humana. Acreditar em Jesus é acreditar no perdão, acreditar em Jesus é acreditar no amor, acreditar em Jesus é acreditar na misericórdia,
Acreditar em Jesus é acreditar na justiça, acreditar em Jesus é acreditar na vida humana, acreditar em Jesus é acreditar na eternidade, na vida eterna. Por isso o critério de ser ou não ser condenado está no fato de crer. Mas crer não é só dizer que eu acredito. Crer é fazer com que a minha vida esteja em plena comunhão com a vida de Jesus. Crer é ter as práticas de Jesus. Por isso a gente fala de Jesus com a vida e a gente fala de Jesus com as palavras. A igreja tem que aprender a falar de Jesus com a vida e falar com Jesus com as palavras. Esta é a missão da igreja. A igreja tem essa obrigação e esse testemunho e essa missão. Falar de Jesus com a vida. Quem vê a igreja tinha que encontrar-se com Jesus. Lamentavelmente que às vezes isso não acontece porque o poder ainda é muito mais importante do que o sacrário dentro da igreja, né? O poder, os cargos, as autoridades, os espaços, o dinheiro são muito mais importantes do que o sagrado, viu? É muito mais fácil a gente querer que os outros se ajoelhem diante de nós e comecem a beijar a mão da gente do que necessariamente a gente lavar os pés uns dos outros. Então o Evangelho de João ele é muito profundo em relação a isso. Crer é colocar a sua vida em plena comunhão com a vida de Jesus. As pessoas que agem assim, elas não serão condenadas. Mas quem não age assim já está condenado, porque não acreditou em Jesus. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. Viu? Por que isso? O critério é isso. Por que a luz? Porque a luz é a primeira coisa que Deus faz quando cria a humanidade. Viu? A primeira coisa que é feita, faça-se a luz. E a luz se fez. Quando a luz se fez, o que existia antes da luz? O caos, as trevas, a escuridão. E o Espírito pairava sobre as águas, mas existia um caos. Existia um caos. Então, diante da luz, a palavra de Deus que faz as coisas começa a colocar ordem no caos. Então Deus manda Jesus como sendo a luz. Ou seja, Jesus tem a missão de estar presente nesse mundo, de iluminar, para colocar caos, ordem no caos dentro de nós. No caos nosso interno, no caos nosso das nossas convivências familiares, no caos das nossas relações entre pessoas, da convivência humana, dos grupos humanos, da política humana, da economia humana, da sociedade humana, das comunidades humanas. Então Jesus vem como luz para iluminar e colocar ordem no caos que é viver nesse mundo aqui. Por isso Deus manda a luz, viu? Mas alguns preferem as trevas. Quem pratica o mal prefere as trevas. Por isso ladrão gosta da noite. Ladrão gosta da noite. Quem pratica o mal prefere se esconder. É o que Adão e Eva fez diante do pecado cometido, da desobediência, tiveram medo, vergonha, se sentiram nus, descobriram quem são de verdade. Nós somos maus. E aí vem a luz para colocar ordem na minha maldade, colocar ordem na maldade das estruturas em que eu vivo, colocar ordem na maldade da estrutura da igreja, da estrutura da sociedade, da estrutura do mundo em que nós vivemos. E é esse Jesus que vem para iluminar a nós. Por isso o Evangelho vai dizendo, o julgamento é este, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. O finalzinho do Pai Nosso termina, livra-nos do mal. O que é esse mal? O mal é aquilo que é perverso. Existe a maldade pessoal, o ser humano que é mau, criminoso, bandido. Existe a maldade de grupos. Um grupo de gente racista, um grupo de gente preconceituosa, um grupo de gente que se une em torno de redes sociais para condenar o Papa, para condenar certas falas. Isso é mal. Dentro da igreja há muitos grupos maus, que eles são verdadeiros inquisitores. Há muita gente aí que, se escutar aquilo que não quer, se tornam violentos. Começa a mandar frasezinhas e tudo mais. É tudo gente má, porque são obras más. Não tenho problema de alguém pensar diferente. Eu não preciso agredir ninguém para defender a Deus. Eu não preciso agredir ninguém para defender o que eu acredito. Eu não tenho problema com alguém que diz que não acredita em Deus.
ele acredita em alguma coisa. Eu tenho problema com gente que é mal, gente que é maldoso mesmo, a maldade humana, a injustiça. Por isso, às vezes a gente escolheu porque as nossas obras são más às vezes. E a gente não quer a luz. A gente não quer a luz. E depois vem, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz para que se manifeste que as suas ações são realizadas em Deus. É muito bonito o encerramento disso. As minhas ações são realizadas em Deus. Chegar a esse momento de essa consciência de que as minhas ações são realizadas em Deus. Que Deus é onde eu encontro as realizações da minha vida. Por isso a minha prece hoje é essa, que nós encontremos Jesus como luz do mundo e que essa luz do mundo ilumine, nos tire da escuridão, nos tire das trevas, nos tire da maldade e que as nossas obras sejam realizadas em Deus. Que as nossas obras sejam realizadas em Deus. Que o seu dia hoje seja realizado em Deus. Que as suas palavras sejam pronunciadas em Deus. Que a sua convivência seja realizada em Deus. Um abraço, até mais.